no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Prefeitos de municípios do Ceará manifestam preocupação com o atraso do repasse de recursos dos royalties de petróleo e gás natural. As queixas dos gestores municipais levaram a APRESS, a Associação dos Prefeitos do Ceará, a encaminhar ofício à Agência Nacional de Petróleo, ANP, cobrando a atualização desses repasses. E sobre esse assunto, estamos aqui no Jornal Alerta Geral com o consultor econômico da Associação dos Prefeitos do Ceará, APRESS, José Irineu Carvalho. Irineu, mais uma vez, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral para falar sobre assuntos que interessam diretamente aos municípios e, como consequência, que repercutem na vida de cada morador de uma das 184 cidades do Ceará. Nesse caso, esse dinheiro que representa a remuneração da Agência Nacional de Petróleo aos municípios que sediam tubulações de gás natural e também são beneficiários da divisão dos royalties de petróleo, representa o que nos cofres dos municípios do Ceará? Qual é a repercussão desse atraso no repasse do dinheiro para as cidades do Ceará? Bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto Almeida, bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Nós temos, basicamente, para o repasse de royalties de petróleo para o estado do Ceará, nós temos do fundo especial que todos os municípios do Brasil recebem, independente de ter ou não alguma estrutura ou alguma produção de petróleo, que é o fundo especial. Esse fundo, ele é insignificante quando você compara, por exemplo, com o FPM. A base dele para repasse é nos mesmos critérios do FPM, só que é um volume bem menor. Por exemplo, no estado do Ceará, a média desse fundo especial representa apenas 2,37% do FPM, em média. E todos os 184 municípios recebem. Você tem um prazo, normalmente, que, por lei, esses créditos seriam a partir do dia 20, até o dia 25. Então, eles se repassam sempre entre o dia 20 e o dia 25, 26, e esse mês aí nós temos esse atraso. E tem o royalty, que tem como fundo onde tem a produção, onde tem alguma estrutura, alguma tubulação. Nesse, na verdade, nós temos 14 municípios no estado do Ceará que se beneficiam de uma forma um pouco significativa com esses royalties. Mas, mesmo assim, se a gente for comparar com o FPM dos 184 municípios, no global isso aí representaria 1,22% do FPM global, também considerando que seriam os 184 municípios. Mas, na verdade, tem uma representação para 14 municípios que são os que efetivamente têm essas estruturas ou têm a produção. Que, por ordem de grandeza, nós temos Caucaia, Jaguaruana, Icapuí, Pacatu, Aracati, Trairi, Paracuru, Maracanaú, Aquiraz, Fortaleza, Itapipoca, Itarema, São Gonçalo do Amarante e Horizonte. Esses são os 14 onde você tem esses royalties com algum significado, para ter uma ideia assim, mensal, a média mensal desse semestre, em Caucaia deu 722 mil reais por mês, Jaguaruana 691, Icapuí 688 mil mensais, e Pacatuba, 678 mil mensais. Aí tem na ordem decrescente aqui de valores. Irineu, nesse caso, qual é o valor global desses 14 municípios? Porque quando a gente fala sobre, por exemplo, para Jaguaruana, que nos acompanha neste momento pela FM 98.5, a nossa FM no município de Russas, na região do Vale do Jaguaribe, quando a gente fala em 691 mil reais para uma cidade que tem poucos habitantes, se comparado com Caucaia, por exemplo, esse valor de 691 mil reais é significativo. No valor global, esses 14 municípios recebem quanto a cada mês nessa média mensal desse primeiro semestre de 2023? Bom, nesse primeiro semestre, a média mensal deu R$ 7.406 por município. O total
7 milhões, perdão. O total dos 6 meses para esses 14 municípios foi de 44 milhões 437 mil. Irineu. Pois não, jornalista Beto Almeida. Pois não, bom dia, Luciano, bom dia, Irineu. Só uma pergunta antes do Irineu dar continuidade aqui, Beto. Nesse caso, o atraso corresponde apenas ao mês de julho ou nós estamos aí com mais atrasos, além de julho, na transferência de recursos para esses municípios? Apenas o mês de julho, né? Eu gostaria de fazer algumas relações para ver, quer dizer, que esse problema com a ANP, ela, aqui para o estado do Ceará, que a gente pode considerar que não tem um impacto tão forte quando a gente compara o peso dessas transferências de royalties com o FPM, mas se a gente pegar o Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro, os royalties, em função dos municípios que têm produção ou estrutura, representa quase 4 vezes o FPM, né? 375% a mais, 375% do FPM. Enquanto que o FEP, que é aquele que todos os municípios recebem, está muito parecido com o Ceará, representa 3% do volume do FPM. Nós temos o caso do Espírito Santo também, que no caso desse que todos os municípios recebem, o percentual com relação ao FPM é igual ao do Ceará, 2,37% do FPM. Agora, o Espírito Santo tem alguns municípios que têm valores significativos. Então, o petróleo, o royalty em função da localidade onde é produzido ou tem estrutura, esse daí já representa 28% do FPM. Se comparar com o Ceará, isso que representa 1,22%, quer dizer, no Espírito Santo representa 28%. E nós temos também São Paulo, né, que também é um grande... Com o pré-sal, tem alguns municípios que se beneficiam, como Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba, Cubatão e Guararema. Esses seriam os 5 que teriam um significado mais razoável, né? Mas tem os casos extremos, quer dizer, o campeão no Brasil, né, é Maricá, no Rio de Janeiro. Maricá recebe, da participação especial, 820, recebeu no semestre, 820 milhões, né? E desse outro, onde pela localidade da produção, recebeu 1 bilhão 140 milhões. Então, somando aí os dois, dá 2 bilhões de reais. Então, um atraso em Maricá tem uma importância muito grande. Como em Niterói também, que é o segundo campeão em royalties no Brasil, Saquarema e Macaé. Jornalista Beto Almeida, para finalizar essa conversa aqui com o consultor econômico da Apresse, José Irineu Carvalho. Irineu, só uma dúvida que eu tenho é em relação à questão mesmo, agora é só referente, por exemplo, você falou ao atraso do mês de julho, mas eu pergunto, a ANP já deu alguma justificativa para esse atraso, apresentou alguma justificativa e deu alguma previsão também de quando será feito esse repasse? Segundo a atuação da Confederação Nacional dos Municípios, que estaria resolvendo ainda dentro dessa semana. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o consultor econômico da Associação dos Prefeitos do Ceará, Apresse, José Irineu Carvalho. Nós ainda temos 2 minutos, Irineu, e eu queria fazer a seguinte pergunta, né? Em relação a outros repasses, os municípios estão recebendo em dia repasses, por exemplo, do governo federal, de convênios, da área da educação, da área da saúde, não tem atraso? Você tem as transferências que tem data certa para ser repassada, essas não tem atraso, né? Se você for pegar Fundeb, FPM, o próprio ICMS, que seria uma transferência estadual, essas não tem atraso. Com relação à questão de convênios, aí teria que ter uma análise mais minuciosa em cada município. Irineu, só uma pergunta também, Luciano, que é interessante a gente observar o seguinte, o Irineu coloca claramente que se você for fazer o comparativo, claro, entre os repasses
e do que significa os repasses do Fundo Especial do Petróleo, dos royalties para esses outros 14 municípios que tem alguma Citygate, que tem alguma produção. Citygate são aquela tubulação aqui no caso do Ceará, por exemplo, entendeu? A gente recebe, que esses municípios recebem porque de algum modo eles passam aquela tubulação do gás de Guamoré que vem do Rio Grande do Norte. Então tem isso daí. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, isso de certo modo não é algo tão longevo, Luzenor. Eu diria que é até recente. Eu lembro, por exemplo, a luta que foi de algumas prefeituras, como por exemplo a de Horizonte, que em algum momento conseguiu, depois foi suspenso, depois retornou, precisou ir para a justiça. Quer dizer, essa concessão dos royalties, ainda assim, é algo que, embora quantitativamente, se você for relativamente for comparar, é pequeno, mas são recursos que de repente uma prefeitura nem contava e que de agora, quando passam a receber, isso tem impacto sim na vida do município, né? Perfeito, e principalmente nesses 14 municípios que eu citei, porque quando a gente pega o estado todo, não teria muito significado, porque aí você está colocando mais 170 municípios que não tem essa transferência. Mas para os 14, todos têm uma importância. Por exemplo, Calcaia é 700 mil, Horizonte 200 mil mensal. Quer dizer, tem uma importância, né? Se pegar São Gonçalo do Amarante, 230 mil, quer dizer, de qualquer forma tem uma importância. E esse valor varia conforme a produção mensal, claro, né? De acordo, né? Conforme a produção da região, no caso, né? Aqui no caso do estado do Ceará. Quero agradecer a você, Irineu, mais uma vez nessa gentileza de nos atender e também aos ouvintes e internautas que querem acompanhar essas informações sobre os recursos que caem nos cofres dos municípios do Ceará. A você, José Irineu, nosso bom dia e um bom trabalho. Um grande abraço a todos os ouvintes, a você, Luzenor e Beto Almeida, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Para você, ouvinte internauta, essa contextualização sobre o repasse de recursos da Agência Nacional de Petróleo, ANP, para municípios do Ceará. Como bem explicou o consultor econômico da Associação dos Prefeitos do Ceará, José Irineu, são recursos oriundos do Fundo Especial de Petróleo que todos os municípios no Brasil recebem, e a diferença para outras cidades que são produtoras ou recebem ou são sede de tubulações que transportam gás natural e outros derivados de petróleo. Para você, ouvinte internauta, essa informação aí para você que gosta de acompanhar o dia a dia, o cotidiano das finanças dos municípios. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, vamos conversar, Luciano, sobre a questão da lei da anistia para os partidos políticos que não cumpriram as cotas raciais e também de gênero. Mas vamos conversar também sobre o acordo fechado aí entre o governador Elmano e o prefeito Sarto. E ainda, Beto Almeida, tem votação ou discussão na Câmara Federal sobre a PEC, proposta de emenda à Constituição, que trata sobre o perdão para os partidos que cometeram irregularidades ou fraudes com o dinheiro do fundo eleitoral e com a cota de gênero. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.